Eu quero saudar os nossos amados irmãos com a maravilhosa graça e paz em Cristo ressuscitado, aos eleitos. Meus amados, hoje é domingo, 14 de fevereiro de 2021. Eu gostaria de deixar para mim e para você uma palavra que ela foi descrita há mais de 2000 anos, no primeiro século, depois da crucificação de Cristo, de Jesus de Nazaré. Paulo foi chamado, para cumprir aquilo que foi determinado por Deus, no tempo de Deus. Saulo, como todos conhecem, foi transformado no nome de Paulo. Saulo era um nome comum no meio do judeu. E acontece que Saulo, ele era um homem culto, um homem bem aplicado naquilo que ele acreditava. Ele fazia tudo com zelo, com muita dedicação. Não sabendo ele que o que ele estava fazendo não era correto diante dos olhos de Deus. E ele foi transformado pela palavra. Ele não precisou ser batizado, ele não precisou de participar de ceia, de subir ao monte, de fazer voto. Ele não precisou nada dessas manobras que o sistema religioso lança sob um fardo pesado nas vidas das pessoas. Mas ele teve um encontro com Cristo ressuscitado, não com Jesus de Nazaré. Paulo não foi discípulo, apóstolo de Jesus de Nazaré. Todos conhecem a história que ele teve um encontro no caminho de Damasco. E ali se revelou ele, naquele dia glorioso, na vida de Saulo, conhecendo verdadeiramente o Cristo ressuscitado. E houve muitos anos ainda depois, ele convertido ainda ali, ele continuou no meio dos apóstolos ali, pregando para o judeu, mas não era esse o propósito. E ele veio entender esse propósito na vida dele, o chamado dele, depois que ele foi levado ao terceiro céu. E ali ele teve um encontro com Cristo ressuscitado. E houve maravilhas ali, palavras insondáveis, que o homem é impossível acreditar. E ele começa agora a sua verdadeira missão agora, o seu verdadeiro chamado agora. Levar o evangelho, mas não aos judeus. Ele foi direcionado para os gentios, que não tinha herança. Não havia promessa nenhuma para os gentios. Não havia promessa nenhuma para mim nem para você. A promessa era para os judeus. Mas, como a história relata que Jesus de Nazaré veio para os seus, e os seus o rejeitou. Então aí, nesse momento, abriu a porta para os gentios. Oh, maravilha, né? Ei, maravilha! Nós éramos como uma ovelha desagarrada, sem pastor.
não tinha mais esperança. Então Paulo agora, ele começa agora a sua trajetória trazendo as divinas revelações. E ele começa agora a encontrar muitas dificuldades, muita oposição na sua caminhada, preso, açoitado, passou necessidade. Mas ele não desistiu, porque esse foi o chamado e a vocação dele. Meus amados, há um engano dentro do sistema religioso. Isso não vem da agora, não. Isso vem de 1613, 3, por aí afora. Quando começaram a chegar as igrejas da Ásia, da Itália, que o Brasil já estava há mais de 100 anos sendo descoberto. Mas trouxeram essa palavra atravessada para a gente. E veio trazendo isso dia após dia. Foi passando o século, foi passando os dias, foi passando os anos, e foi jogando tudo isso aqui, na nossa mente. Mas o que eu quero dizer na palavra de Deus, aquilo que Paulo ele traz para a igreja de Éfeso, no primeiro século, que não aplica a mim e nem aplica a você, e não aplica a ninguém. Não foi direcionada para o Brasil, que nem existia o Brasil nessa época, né? Não é verdade? Nem existia. Muitas nações não existiam ainda. Correto? Correto. Então o que acontece? Ele pega, escreve as cartas, e essa carta que nós vamos ler, ela é direcionada a Éfeso, a igreja de Éfeso, os amados irmãos de Éfeso, que estava se corrompendo, tinha se corrompido, já não usava mais a fé genuína, já estava voltando às fábulas, às coisas antigas, porque a nossa carne é terrível. E Paulo deixa escrito aqui no livro de Éfeso, capítulo 4, ele fala assim, a unidade da fé. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e vamos ver algo que pode aplicar na minha vida e na sua vida também, meu amado. Embora nós não vivemos naquela época, mas eu posso aplicar nela, na minha vida, para o meu bem, para o meu bem-estar, para a minha caminhada aqui. E você também pode aplicar também na sua vida, sem pressão, sem uso e costume, sem ordenança de homens, mas é guiado pelo Espírito. E ele começa assim, no capítulo 4 de Éfeso, diz assim, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, irmão, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com quem foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Vamos parar aqui no versículo 6, 7, Então, o que é que Paulo estava trazendo para a igreja de Éfeso? Porque havia muito ali, meus amados. Como hoje há muitas dissensões dentro das igrejas, muita contenda. Um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo tomar a posição do outro. Um achando que canta melhor do que o outro, que prega melhor do que o outro. Um acha que tem mais profecia do que o outro. Meus amados,
Olha, eu quero deixar um pequeno testemunho meu. Nessa minha caminhada, eu frequentei uma igreja por muitos anos, mais de 20 anos, e eu fui escravizado por essa dominação, não por Cristo, mas pelos homens. E se eu não andasse segundo o desejo deles, eu era disciplinado. Eu andava na linha, com medo. E isso não era a vontade de Deus na minha vida. Embora eu tinha uma fé, mas a minha fé, ela não estava voltada para o Cristo ressuscitado. Eu vivia ainda os dogmas de Jesus de Nazaré. Eu vivia preso às coisas velhas, às coisas passadas, que não aplicava a mim e não aplicava a ninguém. E eu era cobrado e cobrava as pessoas também. Mas um dia, pela grandeza da misericórdia, como Cristo ressuscitado fez com Paulo, ele fez comigo também. E fez com você e vai fazer com outras pessoas também. Arrancando de dentro do sistema religioso, dentro das prisões dos homens. Meus amados, a unidade da fé, ela está inteiramente ligada a Cristo ressuscitado. É o pulsar do coração. E quando ele fala aqui, para a igreja de Éfeso, a situação que Éfeso estava passando ali, se nós formos ler as epístolas aqui, as cartas aqui, os capítulos, nós vamos entender o que é a unidade da fé. Então ele está dizendo que cada um de nós fomos chamados e nós temos uma vocação. Não existe no Cristo ressuscitado e nem também tampouco Jesus de Nazaré que ele batizou, que ele consagrou algum pastor, alguma missionária, algum diácono. Não. Isso aconteceu depois que os homens, depois que Cristo de Jesus de Nazaré foi crucificado, que os homens, no livro de Atos, reuniram e lançaram sortes em cada um ali. Então o que acontece? Muitas das vezes é chamado pelos homens, mas não tem a vocação, não tem o dom, não tem o dom. E eles pegam, acham que ser pastor, ser diácono, ser presbítero, ser isso e aquilo, apóstolo, não sei mais o que lá, é título. Isso é só título. Cristo não consagrou ninguém. São dons que vêm da parte dele. Se ele quiser usar uma criança, um adolescente, um jovem, uma senhora, uma jovem, um varão, e dar o dom para aquilo ali, é dele, é dom. Mas eles pegaram isso aí e fizeram como títulos. Como títulos. Nos tempos antigos, meus amados, muitas pessoas eram coronéis, eram major e nunca frequentou as forças armadas. Porque às vezes era um fazendeiro, era um homem rico, e eles pegavam aquilo ali, entendeu? Para agradar a homens. Então o que Paulo está falando aqui para a igreja, naquela época, que a unidade, com a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eles tinham perdido o afetivo, o amor entre eles.
porque a fé deles já era uma fé vã. O que acontece no nosso meio hoje, que as pessoas acreditam em tudo, mas na hora de aplicar o amor, aplicar o desejo de Deus, que é a mansidão, a longanimidade, e suportando um ao outro, aí vem o quê? Vem a cobrança. Não tem amor, não suporta. Não suporta. Aí exclui a pessoa da igreja, entendeu? Aí vai para outra igreja, chega lá, tem que batizar de novo, e vira essa mistura toda. Mas não estão suportando mais. É isso que está acontecendo dentro da chamada igreja hoje, no nosso dia, no século 21. É um amor fingido, é um amor ao dinheiro, à posição social, mas o verdadeiro amor de Cristo não se prega, não se fala, não suporta, não suporta. Meus amados, ele fala, olha, procurando guardar a umidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqueles que estão em Cristo ressuscitado já está vinculado a essa paz. Eu carrego essa paz dentro do meu ser, aonde eu vou, ela está ligada a mim. Eu e ela já fizemos a unidade única. Não tem como mais eu viver sem essa paz. O meu espírito, minha carne não consegue mais viver. Lembra um texto que Davi ele expressa lá atrás, na época dos reis: minha alma tem sede do Deus vivo. Ele não tinha essa paz ainda não, porque Cristo ainda não tinha sido manifestado, não tinha passado, Jesus de Nazaré não tinha ido ainda à cruz do Calvário. Mas nós não, nós temos essa paz. E hoje eu vejo, meus amados, em torno da minha vizinhança, até mesmo dentro das próprias igrejas, chamada igreja aí, as pessoas não têm essa paz. Vivem em desespero, com medo, desesperado. Está me entendendo, meus amados? Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. O meu espírito com Deus é um só, meu amado. É corpo, alma e espírito. O corpo e a alma estão ligados. A alma é o desejo da minha carne, é as minhas emoções, os meus sonhos. Mas o espírito é o Espírito de Deus. Ele anseia para estar com Deus. E as pessoas, meus amados, não entendem, como naquela época também não entendia. Talvez, meu amado, eu não estou passando aquilo que você gostaria de ouvir, ou de você entender, mas você já nasceu salvo, você é de Deus. E hoje as pessoas ficam com medo, vivem um terrorismo dentro da sua própria mente. Meus amados, viver essa unidade é viver uma comunhão perfeita. Lembra que Jesus de Nazaré, antes de ser crucificado, ele disse: a minha paz eu vos dou, porque o mundo não pode vos dar a minha paz. O mundo não tem essa paz.
Não tem. A paz está em Cristo, ungido do Deus vivo. É você deitar, dormir, levantar, agradecendo a Deus. Em todos os seus atos, na sua caminhada, você sendo grato a Deus. Não é por aquilo que Ele fez, não é porque Ele vai fazer, não. Nós não precisamos pedir nada a Ele, porque Ele sabe muito bem o que eu necessito, do que eu preciso. Meus amados, é isso que Paulo estava trazendo para aquele momento ali, os irmãos naquela situação difícil ali. Olha, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Às vezes uma pessoa quer cantar, gostaria de cantar, mas às vezes ele não tem um dom. Às vezes a pessoa gostaria de pregar, mas às vezes ele não tem um dom. Às vezes eu gostaria de tocar um piano, mas não tem um dom, um violão, mas não tem um dom. Então, meu amado, hoje, o Ministério de Trabalho não aceita pastor como profissão, é dom que vem de Deus. Recebeu o chamado, a vocação e o dom que vem do Espírito de Deus. Por que muitos aí se tornaram profissional? Apenas profissional, mas não tem o dom, não tem a vocação. Foi chamado, mas não desenvolveu aquilo que o Espírito Santo queria que ele desenvolvesse. Ele deixou ser levado por doutrina de homens. E aí, quando nós chegamos à unidade da fé, uma fé genuína, uma fé no Cristo ressuscitado, aí os nossos olhos são abertos, os olhos são iluminados, o nosso entendimento, nós já não aceitamos mais isso, mas não. Nós não podemos conformar com as coisas que estão acontecendo no nosso planeta Terra, porque isso não é a vontade de Deus, é a vontade dos homens. Lembra lá no início, quando os homens tentou fazer a Torre de Babel, o que Deus fez? Mandou o quê? Mandou lá, né? O engano das línguas lá. Começou lá atrás, hein? Quantos milhões de anos? E hoje está acontecendo a mesma coisa. Você vai na chamada igreja, você não ouve palavras insondáveis, palavras de consolo, de conforto, palavras de esperança. Eles falam mais do diabo, mais de Satanás, mais do devorador, do que do Cristo ressuscitado. Eles vão falar que você sempre é pecador, que você é pó da terra, que você não vale nada, que você tem que aceitar Jesus, se você não aceitar Jesus vai para o inferno. As palavras deles são tudo isso. E vão colocando medo nas pessoas, terrorismo na mente das pessoas. As pessoas não são felizes, não são alegres. Meu amado, eu estive lá no meio. Eu fui obreiro, eu fui diácono. Antes de ser diácono, eu fui obreiro, eu fui professor da Escola Bíblica Dominical dos jovens e de adulto. Eu fui responsável por um grupo de 70 pessoas. Eu era tesoureiro.
Entendeu? Depois cheguei a diácono, a presbítero e me ordenaram a pastor. Eu vivi lá no meio deles. E pela graça, pela infinita misericórdia, Deus abriu meus olhos. Eu pude observar, eu pude ver, ouvir as coisas que nunca era cabível à sã doutrina de Cristo. As manobras, as mentiras, as fábulas, vivendo as coisas velhas, as coisas que já se passaram. Meus amados, talvez você vá chocar aqui agora com o que eu vou te dizer para você. Mas procura de Gênesis Apocalipse se tem alguma linha escrita para o Brasil. Direcionada para o Brasil. Para o ano de 2021. Ou no ano de 1500 que o Brasil foi descoberto. Procure examinar para ver. Essa Bíblia é a mesma Bíblia que você tem aí. É escrita por João Ferreira de Almeida. Essa é a mais atualizada. João Ferreira de Almeida. Certo? É a mesma Bíblia que você tem aí. Mas nada disso aqui foi escrito para mim e nem para você. O que eu posso aplicar na minha vida, o que eu falei hoje aqui nessa live, é que essa fé, ela está voltada agora no Cristo ressuscitado. Abba, Pai. Ela não está voltada para homens, para placa de igreja, para títulos, anéis nos dedos, teologia, sociologia, cristologia, tudo isso. Meus amados, a maior dificuldade que Jesus de Nazaré teve no seu ministério foi justamente com os homens cultos, que eram homens considerados sábios, mas vivia somente as leis de Moisés, que não aplica nada em nós, não aplica nada em mim. Eu não nasci sob leis, eu nasci na graça, e pela graça eu sou salvo por ela, e você também. Talvez você não concorde com as minhas palavras. Eu não estou subjugando a sua fé, porque as pessoas acreditam naquilo que ele quer acreditar. Mas procure examinar as escrituras com os olhos iluminados, com a mente aberta. Eu fiz 20 anos de seminário, não aprendi nada. Só vivia na escuridão, só vivia nas fábulas, nas histórias. Pregando só as histórias, mas nunca preguei o Cristo ressuscitado. Meus amados, que essa palavra possa refletir no seu coração. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos nós e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Não veio dos homens, veio do Cristo ressuscitado. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Oh, maravilha! É isso, meu amado. É isso que é fé. É você ouvir a voz do Espírito Santo, entender o desejo de Deus, compreender que você faz parte dessa igreja, da igreja de Cristo.
porque a igreja é dele. Ele é o fundador, ele é o dono da igreja, ele é o único e verdadeiro pastor. Que Deus possa iluminar sua mente, seu entendimento, seus olhos, seu coração, e que as palavras insondáveis do Cristo ressuscitado possa preencher o seu coração de paz, de alegria, de gozo, viver seus melhores dias sobre essa terra, em paz com Deus, com você e com os homens, praticando o bem, ajudando quem você quer ajudar. Entendeu, meus amados? É isso que faz toda a diferença na nossa caminhada aqui. Fica aqui meu abraço do irmão Hélio, o meu carinho, o meu afeto, e desejo a todos a paz de Cristo ressuscitado.